Cumprimento meus amados irmãos e amigos com a paz do Senhor. Com muita alegria, muita gratidão ao nosso Deus, estou gravando a leitura diária de sexta-feira de nossa lição 7 da revista de adultos editada pela CPAD. Nos permitindo o Senhor, estaremos estudando essa lição no dia 19 de maio de 2024. Nossa leitura diária dessa sexta-feira está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10, sobre o seguinte tema: a prática da murmuração e a morte espiritual. Leiamos então nosso texto sagrado. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. O apóstolo Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, dos versículos 1 a 13, comenta sobre a marcha de Israel em demanda de Canaã e a consequência de tanta murmuração foi a morte espiritual. Dos que saíram do Egito, apenas 2 entraram em Canaã, Josué e Calebe. Nem mesmo Moisés e Arão entraram em Canaã. Não murmureis, diz o amado apóstolo Paulo, assim como os israelitas murmuraram, e essa murmuração os impediu de entrarem na terra de Canaã. Nossa murmuração pode nos impedir de entrarmos na Canaã celestial. Diz o apóstolo que os murmuradores sofreram não apenas a morte física, mas a morte espiritual. Morte significa separação. Morte espiritual significa separação definitiva de Deus. Oxalá possamos aprender com essa lição o perigo que representa esse malfadado hábito de murmurar e o erradiquemos de nosso meio. Se não pudermos erradicá-lo completamente, pelo menos o erradiquemos substancialmente. Deus nos dará graça para tanto. Confiemos em Deus e façamos nossa parte. Amém. Pastor José Serafim de Oliveira. Cumprimento meus amados irmãos e amigos com a paz do Senhor. Com muita alegria, muita gratidão a Deus, estou gravando a leitura diária de sexta-feira de nossa lição 7 da revista de adultos editada pela CPAD. Neste segundo trimestre do ano de 2024, estamos estudando a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. O comentarista desse trimestre é o amado pastor Osiel Gomes. Nos permitindo o Senhor, estudaremos essa lição no dia 19 de maio de 2024, sob o seguinte tema: a prática da murmuração e a morte espiritual. O nosso texto está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Leiamos então nosso texto sagrado. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. O apóstolo Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, dos versículos 1 a 13, comenta sobre a marcha de Israel em demanda de Canaã, e a consequência de tanta murmuração foi a morte espiritual. Dos que saíram do Egito, apenas 2 entraram em Canaã, Josué e Calebe. Nem mesmo Moisés e Arão entraram em Canaã.
Não murmureis, diz o amado apóstolo Paulo, assim como os israelitas murmuraram, e essa murmuração os impediu de entrarem na terra de Canaã. Nossas murmurações podem nos impedir de entrarmos na Canaã celestial. Diz o apóstolo que os murmuradores sofreram não apenas a morte física, mas a morte espiritual. Morte significa separação. Morte espiritual significa separação definitiva de Deus. Oxalá possamos aprender com essa lição o perigo que representa esse malfadado hábito de murmurar e o erradiquemos de nossas vidas. Se não pudermos erradicá-lo completamente, pelo menos o erradiquemos substancialmente. Deus nos dará graça para tanto. Confiemos em Deus e façamos a nossa parte. Amém. Pastor José Serafim de Oliveira.